favor, faça uma oração final aí, nosso último dia. Final é inicial, como é? Final agradecendo por tudo, é? Ou é inicial para dar tarde? Isso, agradecendo por tudo e também pelo estudo da Kelviane, né? Daqui a pouco. Ah, certo. Ela tá por aí, eu tô ansiosa para conhecer essa moça. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, que é um grande privilégio estar na tua presença, reunido com as irmãs. Eu quero te louvar, Senhor, nessa tarde, pela oportunidade que nós temos de conhecer o teu evangelho e a riqueza, Senhor, da tua graça. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma que está aqui presente. Cuida daquelas que não estão, Senhor, por algum motivo específico. E que a gente possa ser, Pai, uma ponte, Pai, para levar, Senhor, para tanto de dentro da igreja como para aqueles que estão fora, a palavra que foi ministrada e a que vai vir. Senhor, continua nos abençoando, cuidando, Senhor, da tua igreja, do teu povo, dessas mulheres que são tão importantes, Pai, na tua obra. Meu Deus, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade de participar desse grupo, que tem sido, de fato, uma bênção na minha vida. Abençoa toda a liderança, abençoa, Pai, o pastor da igreja, abençoa, Senhor, as nossas vidas com a revelação da tua palavra, porque é dela que nós precisamos e é por ela que nós estamos aqui, para aprender mais e mais de ti. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e te pedimos que, no nome de Jesus, o Senhor faça a tua vontade em nossas vidas. Amém. Eita Deus, foi edificada na oração, viu já? Então vamos lá, né? Sem delongas, chamar a Kelviane, que é essa mulher que tem cara de menina, sorriso encantador, que eu tive o prazer de conhecer no Congresso de Jovens, falando sobre feminismo, e que com certeza quem não conhece vai amar, se apaixonar pelo jeito empolgante que ela fala da palavra de Deus. É impossível não se envolver com o que ela diz. Então, Kelviane, estamos aqui com bloquinhos e caneta na mão para anotar tudo o que você tem a dizer. Seja bem-vinda, viu? Oi, gente, boa tarde. Ai, que alegria. Oi, Aline, sou eu, tô aqui. Prazer. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu vivo dizendo que a PIB do Planalto Calcaia tem um lugarzinho reservado no meu coração. É uma alegria muito grande. Eu topo tudo, eu aceito os convites, né? Porque realmente eu tenho um amor muito grande por cada uma de vocês. Estou com tanta saudade, né, de estar de modo presencial com vocês. Mas eu louvo ao bom Deus pela providência dele, né? Pela tecnologia, pelo avanço, por tudo isso. Porque tudo isso, sem dúvida, é graça do Senhor sobre as nossas vidas e é uma forma da gente estar em comunhão. E eu louvo a Deus por isso. Brenda, muito feliz porque seja você que está aqui nesse momento comigo. Né? Temos um amor muito grande, é ferro afiando ferro, nós vamos já ver sobre isso. Mas vamos lá, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim? Sim. Estão conseguindo me ver direitinho também? Sim, 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 sim. Eba. Então vamos lá. Bom, eu fiquei muito feliz por ter enquadro a tua câmera. Não estão conseguindo me ver? A cabeça tá corta, porque a cabeça é grande, gente. Cearense, ó. No computador tá perfeito, no celular é Tá? que corta um pouquinho. Ainda tá cortando no celular? Cearense é osso, né? Tá ótimo. Tá? Pronto. Então vamos lá. Essa é uma temática muito importante. Foi um desafio muito grande tentar pegar alguns recursos e materiais, porque eu estava falando para a Brenda que é uma temática muito ampla, é um assunto muito importante para a igreja, como a Marlene falou logo no início. Isso é algo realmente para toda a igreja, a gente vai entender, né? Vamos desmistificar um pouco essa questão do aconselhamento. Mas ao longo eu vou indicar algumas leituras para vocês também e tem uma surpresinha também no final para vocês, tá bom? Mas eu não vou contar agora, porque eu vou deixar para o final. Bom, vocês receberam o material, né? Eu acho que a irmã Mirlena mandou para vocês o material que eu coloquei para vocês. Só me confirmem se todas, pelo menos algumas me confirmam se receberam esse material.
Sim. Obrigada, Luziana. Obrigada, Brenda. Pronto, esse material eu fiz ele de uma forma bem completa, porque eu fiquei com receios da gente não conseguir, ao longo do tempo, falar sobre tudo aquilo que colocou, mas eu vou tentar o máximo. Vamos lá. Eu coloquei a princípio para vocês os objetivos do nosso estudo, né? Então, por que a gente vai falar sobre aconselhamento bíblico? A gente vai falar alguns pontos específicos, como por exemplo, eu coloquei 3 pontos. O que é que nós vamos querer hoje? Qual é o objetivo de hoje em questão do aconselhamento bíblico? Eu coloquei 3 pontinhos. O primeiro, levar ao entendimento do que é de fato o aconselhamento bíblico e qual o papel, o que é o aconselhamento. O que é de fato aconselhar alguém. Parece ser algo muito simples, mas existem muitas coisas que são faladas de modo errôneo sobre o aconselhamento bíblico. Então, o primeiro ponto, o nosso primeiro objetivo é entender o que é realmente o aconselhamento bíblico e qual o papel dele. Depois desse entendimento, dessa compreensão, levar ao envolvimento nosso dentro desse ministério do aconselhamento bíblico como uma oportunidade de ajudar alguém. Então, a gente vai compreender o que é aconselhamento bíblico, um ponto. Outro ponto, a gente vai levar a ter esse envolvimento. Eu quero participar desse ministério de aconselhamento bíblico, eu quero ser um instrumento e uma ferramenta de Deus a ser usada na vida das pessoas. E o terceiro ponto é o quê? Nós termos essa compreensão de modo individual e ter essa percepção de que a gente precisa buscar ajuda para o nosso crescimento pessoal. E por quê, Kelviane? Porque para que a gente possa ser, de uma certa forma, treinada para melhor servir a Deus servindo aos nossos irmãos. Então, esses são os 3 pontos principais e objetivos principais. Entender o que é o aconselhamento bíblico, entender a ponto disso me mover e me levar a tomar aí a uma direção. Eu quero fazer parte disso, e outra, quero fazer parte disso para ajudar outras pessoas a seguirem, a conhecerem melhor o Senhor. E eu também quero, de uma certa forma, isso a gente acha que não, mas eu percebo uma dificuldade muito grande nesse terceiro ponto. Vocês podem até discordar, mas às vezes a gente até compreende um pouquinho, às vezes a gente até quer ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, mas a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer que a gente precisa de ajuda, de reconhecer que a gente precisa, de uma certa forma, ser instruída por alguém, ser aconselhada por alguém, ou reconhecer que nós estamos precisando de ajuda. Então, esses 3 pontos que são os nossos objetivos de hoje. Os tópicos que eu coloquei hoje, o que é que a gente vai falar sobre o aconselhamento bíblico? A gente vai primeiro definir o que é, de fato, o aconselhamento bíblico. De onde foi que surgiu essa palavra aconselhamento bíblico? Qual é o significado desse termo aconselhamento bíblico? Eu coloquei na apostilazinha para vocês, no roteiro. Quem não tiver, eu vi aqui que a Lucy colocou que, como foi a primeira vez, não tem material. Eu vou colocar depois, quem não tiver pode me pedir que depois eu mando, tá bom? É muito importante vocês terem esse resumo do estudo. Não tem? Pronto, Juliana, eu vou mandar também. Quando a gente fala de aconselhamento, nós estamos falando de uma palavra que, embora ela seja uma na língua grega, né, ela é formada por 2 palavras. Olha como é interessante, como isso vai fazer você pensar assim, ó, agora eu entendo o que é o aconselhamento bíblico, só pelo significado da palavra, a etimologia da palavra. Ela é uma junção de 2 palavras. A primeira palavra no hebraico, ela se pronuncia por nutesia. E a segunda é um substantivo grego que é chamado de nous, que significa mente. E ela vem com o verbo tetel, que significa pôr, colocar. Então, quando eu tenho uma junção dessas 2 palavras, eu encontro, nesses 2 sentidos, eu encontro um colocar na mente. Então, o que é que quer dizer? Por isso que o aconselhamento, ele é conhecido como um aconselhamento noutético, que é essa junção, é colocar na mente. Então, quando a gente fala de aconselhamento bíblico, a gente está falando de colocar a palavra de Deus, de colocar as escrituras dentro da mente de uma pessoa. Olha isso.
Olha isso, olha a definição desse termo aconselhamento bíblico. Como a gente buscar o significado das palavras traz um senso e uma importância muito grande. Então, o aconselhamento bíblico é isso, é colocar na mente de uma pessoa a palavra de Deus, a ponto de que isso vai... Então, assim, quando eu vejo, então essa é a definição do aconselhamento bíblico. Então, qual é o papel de um conselheiro bíblico? Qual é o papel dele? O papel de um conselheiro bíblico é tão somente usar a palavra, né, e tá lidando, confrontando os pensamentos de alguém ou os comportamentos de alguém, tentando mudar os pensamentos e os comportamentos que desagradam a Deus. E para quê? Qual é o objetivo? Para o bem dessa pessoa? Não, gente. Por mais que a gente vai ver mais lá na frente, por mais que a gente queira o bem dessa pessoa e saiba que levar essa pessoa a fazer a vontade de Deus é um bem para ela, o alvo do aconselhamento bíblico é somente um: trazer glória para Deus, trazer benefícios para essa pessoa visando a glória de Deus. Então, aqui a primeira parte nossa é essa, é a definição da palavra aconselhamento bíblico. Então, aconselhamento bíblico significa colocar a palavra na mente de uma pessoa, e é interessante que essa colocação que a gente colocou sobre pensamentos e sobre ações, atitudes. Por que ele pega essas duas vertentes? No aconselhamento bíblico, a gente acredita, existe um termo chamado disciplina do pensamento. A gente cuida muito da mente, a gente tenta o tempo todo confrontar os nossos pensamentos com as escrituras, confrontar os nossos sentimentos com as escrituras. O aconselhamento noutético é isso, você está colocando na sua mente o que a palavra diz. Os nossos sentimentos nos enganam, mas a palavra nunca engana. Os meus sentimentos mentem para mim, mas a escritura nunca mente para mim. Então, os meus sentimentos não são confiáveis. A palavra de Deus é confiável. Muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: eu não sinto que eu fui perdoada. Eu não me sinto perdoada. Ela, nesse momento, ela precisa dizer o quê? Certo, eu não me sinto perdoada, mas o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Então, naquele momento, um conselheiro bíblico vai pegar as passagens onde fala que tem tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantas passagens, onde fala claramente do perdão do Senhor por meio do sangue do seu filho e por aí vai. Então, não importa como eu me sinto, os meus sentimentos mentem para mim, mas a palavra de Deus não mente. Eu sou perdoada por Cristo e Ele não traz à tona os meus pecados feitos noutrora. Certo? Perfeito, Juliana. Eu não me sinto perdoada, mas Deus me perdoou. Então, é esse o ponto mesmo, Ju. É justamente esse o ponto, sabe? É você confrontar os seus sentimentos baseado no que as Escrituras diz. Esse é o aconselhamento bíblico. E é interessante a gente falar sobre o pensamento, essa disciplina do pensamento, por quê? Nós acreditamos que por que o que eu penso importa? Nós acreditamos que eu penso, eu sinto, eu faço. Tudo começa dentro do meu pensamento. E isso vem desde Gênesis, certo? Isso aí daria um outro encontro que a gente pode marcar depois para falar sobre emoções. Por exemplo, a gente vai ver o que aconteceu lá em Gênesis, porque isso vem desde Gênesis. Eu penso, eu sinto, eu faço. Eva pensou quando viu ali a fruta proibida. Será mesmo? Que foi mesmo que Deus disse, baseado no que a serpente falou? Depois que ela pensou, ela sentiu vontade de comer a fruta. E depois dela sentir essa vontade, ela foi lá e comeu. Então, eu penso, eu sinto, eu faço. O que eu penso importa. E é por isso que a Bíblia vai falar constantemente para os nossos pensamentos: pense no que é do alto. Os nossos pensamentos precisam ser Filipenses 4:8, que é a disciplina do pensamento, vai dizer: nisso você tem que pensar. Ali é o filtro do pensamento. Certo? Anotem isso que é muito importante. Filipenses 4:8 é o filtro do pensamento do cristão. Tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e por aí vai, nisto pensais. Verdadeiro. Primeiro ponto, ou seja, eu não estou me sentindo perdoada. Mas a Bíblia diz que eu sou perdoada. Então, a verdade, qual é a verdade? Isso combate muito essa questão da ansiedade, né? Porque muitas vezes nós temos essa questão da ansiedade. Então, filtra o teu pensamento. Por exemplo, vou contar para vocês algo que aconteceu. Meu filho estava fora de casa
saiu, né? Foi passear. E eu não estava conseguindo falar no telefone de jeito nenhum, com o tio dele, não consegui de jeito nenhum, celular desligado. O meu pensamento foi a mil, viu? Que o pensamento da gente só vai para onde não é para ir, né? Meu pensamento foi a mil. Disse, pronto. Eu consegui, gente, a minha mente conseguiu imaginar o meu filho lá no hospital, deitado lá numa cama, esperando o atendimento. A mente da gente é incrível, né? Aí pronto, eu já comecei a ficar nervosa, aí na mesma hora, Filipenses 4:8. Espera ainda. Primeiro ponto, verdadeiro, Kelviane, é verdadeiro. O seu filho está no hospital, você já sabe. Não, então não pense sobre isso. Sabe? Então, é essa questão desse confronto. E é esse o papel de um conselheiro bíblico. Ele vai ajudar uma outra pessoa a pensar conforme as escrituras. Vai colocar a palavra de Deus dentro da mente dessa pessoa. Certo? Então, essa é a definição. Tudo tranquilo até aqui sobre a definição? Para vocês? Ficou claro? É massa, Filipenses 4:8. Também acha, Aline? Marca aí, ó, grifa aí, bota assim, ó, meu filtro. Filtro da minha mente, Filipenses 4:8. Marca, grifa. Até aí, pronto, né, gente? Definição, pronto. Tendo o assunto definido, por que eu comecei pela definição, gente? Porque a Brenda colocou até uma coisa que eu achei muito interessante. Uma pessoa chega para se aconselhar com você e você tem a tendência de dizer, siga o seu coração, né? O conselho que dão pra gente, siga o seu coração, se te faz feliz, ó, vai fundo. São os conselhos, geralmente. Então, a definição do que é aconselhamento bíblico faz toda a diferença. O aconselhamento bíblico, ele não vai falar o que você quer ouvir. O conselheiro, ele não vai falar o que o outro quer ouvir. Ele vai falar o que ele sabe que Deus quer que o outro precisa ouvir, né? Então, é isso. Foguete. Eita, menina. Tendo a definição feita, certo? Nós vamos agora, por que aconselhar, gente? Por que aconselhar é importante? Por que vocês acham que a gente tem que aconselhar? Se alguém puder aí, quiser falar... Não o que queremos ouvir, mas o que Deus quer falar. Isso mesmo, Juliana. É o que Deus diz. Por que vocês acham que a gente precisa aconselhar, gente? Por que aconselhar? Vocês já pararam para pensar nessa pergunta? Por que aconselhar? Primeiro ponto que eu paro aqui, que eu quero colocar para vocês, é discipular. Muito bom, Sheridan. Para ajudar as pessoas? Muito bem. Muito bem. Essas duas respostas da Shep e da Adelane entram no segundo ponto que eu coloquei sobre o porquê que a gente deve aconselhar. O primeiro que eu coloquei é muito simples. Porque nós somos ordenados. E agora eu queria que, por favor, alguma irmã abrisse Colossenses 3,16. Alguma irmã que esteja com a Bíblia assim pertinho, abrisse em Colossenses 3,16. E outra irmã abrisse em 1 Tessalonicenses 5:11. E outra irmã abrisse, ou algum adolescente, porque nós temos a honra hoje da companhia dos adolescentes, viu? Gálatas 6:1. Uma irmã lê Colossenses 3,16. A outra, 1 Tessalonicenses 5:11. E a outra, Gálatas 6:1. Por favor. Vamos para a Bíblia para cima, valendo. Quem achar, lê. Vou ler Colossenses. Ei, pode ler, amor. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Obrigada, meu amor. Ganhou um chocolate. Alguém? 1 Tessalonicenses 5:11. Eu. Eba, vai, Adelane. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Obrigada, meu amor. Gálatas 6:1. Bíblias para o alto. Qual a irmã que vai ler? Gálatas 6:1. Posso ler? Irmão,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha isso, obrigada, irmã. Eu coloquei no roteiro para vocês outras referências, mas eu escolhi essas 3 específicas. E se você for ler vários deles, você vai ver que existe muito essa questão. Aconselhai, edificai, exortai, admoestai. Então, o que eu queria que você reparasse nos verbos. Verbos são muito importantes na Bíblia. Eu lembro que a Vanessa falou isso e é muito importante. Atente sempre para os verbos, porque geralmente não indica ação, né? É algo que a Bíblia quer que eu faça, que o Senhor quer que eu faça. E o que eu quero que vocês reparem é que esses verbos, eles estão no imperativo. Todos eles, aconselhai, exortai, admoestai, corrigir, eles estão no imperativo. E o imperativo é o quê? O imperativo, ele acentua o caráter de mando. É a autoridade, em outras palavras, é uma ordem, certo? Assim como acho que uma vez eu falei em algum encontro com as meninas, como a questão do amar, e a gente entende amar é um mandamento, amar é uma ordem, amar é um verbo que está no imperativo, é uma ordem, então eu não tenho uma opção de não amar o meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão. Então, repare que todas essas palavras, esses verbos, eles estão no imperativo. Então, não são conselhos, não são orientações, são ordens. A palavra de Deus não diz assim pra gente, olha, Ana Cláudia, eu acho que você deve aconselhar. A palavra de Deus, ela não diz assim, Vanessa, eu te aconselho a aconselhar. É uma ordem. E quando vai dizer uns aos outros, não é só o pastor aconselha, só o líder aconselha, é algo para a igreja, e a gente vai ver mais lá na frente. E por que o outro ponto que eu coloquei então, por que a gente tem que aconselhar? Por que aconselhar? Primeiro, porque é uma ordem, é uma ordenança, a gente tem que aconselhar. E segundo, entra o que as meninas responderam, porque nós somos pessoas que precisam de ajuda, e que estamos rodeadas por pessoas na mesma situação. Gente, nós estamos sofrendo por razões diferentes e outras pessoas também, nós estamos cercadas de pessoas que estão sofrendo. Nós não fomos criados para sermos independentes, nós não fomos criados para sermos a nossa própria fonte de sabedoria e de instrução, entende? Então, é por conta disso, desse relacionamento. Deus é autossuficiente, ainda assim ele se relaciona. Então, nós somos seres para se relacionar. Nós não fomos feitos para viver sozinhos e isolados, né? Então, esses 2 pontos que eu queria muito colocar para vocês, do porquê. Outro ponto importante que a gente não tem noção, muitas vezes, é de que a gente não consegue viver relacionamentos sem que a gente seja influenciado e influencie. Pode prestar atenção. Os nossos relacionamentos faz com que a gente seja uma pessoa que nós somos influenciadas e nós influenciamos. Anda um bom tempo com alguém para tu ver se tu não vai estar falando do mesmo jeito que essa pessoa, às vezes usando as mesmas expressões dessas pessoas. Se andar um pouco comigo, vai ter algumas marmotinhas que eu falo, né? Vai ficar falando, ao invés de falar chocolate, vai falar chocolate. Então, assim, você acaba pegando os trejeitos, a forma da pessoa. Nós somos assim, né? Então, nós damos e recebemos conselhos todos os dias. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você dá conselhos todos os dias. Você recebe conselhos todos os dias. E aí é um exercício que eu queria passar para vocês. Vamos parar para pensar um pouco assim nos conselhos que a gente tem recebido e nos conselhos que nós estamos dando, né? Porque a questão não é quem está aconselhando, todos nós estamos. A questão central é se o aconselhamento ele está enraizado na palavra. Se ele está enraizado realmente na revelação do Criador. Então, esse é o plano de Deus. Por que a gente se aconselha? A gente se aconselha porque Deus nos manda, porque é uma ordenança, porque é uma ordem, e também porque nós somos pessoas que estamos sofrendo, rodeados de pessoas que também estão sofrendo, né?
Até aqui tudo bem? Alguém tem dúvida de que realmente o aconselhamento é uma ordem? Alguém tem dúvida de alguma coisa? Alguém que queira falar, comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. De boas, tudo ótimo. Pronto, podemos seguir? Posso passar a terceira? Que foi a primeira, a segunda. Terceira. E aí? Definimos o que é aconselhamento, definimos por que nós temos que aconselhar, e agora vem a pergunta: quem deve aconselhar, gente? Quem é que vocês acham que deve aconselhar? Será que é só o pastor, como a gente viu anteriormente? Ou é como a Marlene disse logo no início, é para toda a igreja? O que é que a palavra diz, né? Um conselheiro bíblico, um bom conselheiro, ele nunca vai pelo achismo, né? O que ele acha não tem muita importância quando comparada à luz das Escrituras. Então, o que é que a Bíblia vai dizer? Uma coisa interessante é que quando a gente pensa em aconselhamento, a gente vem logo na mente da gente, né? Aquele pastor sentado na mesa, aquele ancião e tudo. Mas não é isso não, gente. Todas nós devemos aconselhar. E eu queria que a Brenda lesse novamente Colossenses 3,16. Por favor, Brenda. Colossenses 3,16. Cadê a Brenda? Tô aqui. É. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Obrigada, meu amor. Olha que interessante. Duas coisas a gente pode destacar dessa passagem. Várias, mas eu vou querer destacar duas coisas importantes. O primeiro é que é, como nós vimos, um mandamento. Aconselhai-vos. Aconselhai-vos. É uma ordem, é um mandamento. Esse é o primeiro ponto. Se é um mandamento, portanto, ele tem que ser obedecido. E o outro ponto, mutuamente. Ou seja, o aconselhamento, ele é um mandamento e ele é mútuo. Ele é algo recíproco. Ele não é unilateral. Ele é bilateral. São dois. Não é só um sempre aconselhando. A ideia do Evangelho de Cristo, e que eu amo isso, e que só o Evangelho de Cristo nos dá, é esse evangelho uns aos outros, é essa mutualidade. Não existe ninguém autossuficiente, não existe ninguém forte que não precise, ferro afiando ferro, que esse é o princípio que Provérbios vai nos dar de uma relação. Então, é isso, a gente vê que é um mandamento, então tem que ser obedecido, e é mútuo, ou seja, deve ser praticado por todos os crentes, e não só por pastores. Toda a igreja precisa aconselhar, todas as pessoas que amam e que vivem para o Senhor precisam aconselhar. Interessante que, trazendo um pouco do contexto desse texto para vocês, Paulo aqui ele está dando instruções para a igreja que se reunia lá em Colossos. E quando você vai ver isso, ele está falando para os cristãos daquela igreja. Ele está falando para todos os cristãos ali. Então, ele está falando para vocês, olha, vocês instruam, vocês aconselhem, né? Então, a gente sabe que o Senhor, ele deu serviços específicos para muitos cristãos, né? Mas evangelizar, ensinar, aconselhar, é realmente parte da igreja, certo? Outra coisa interessante que eu queria colocar para vocês é 1 Tessalonicenses 5,14. Esse texto é muito interessante porque ele dá para a gente um norte do aconselhamento bíblico. E eu queria que vocês anotassem essa referência. 1 Tessalonicenses 5,14. Gente, olha que massa. Presta atenção. Nessa passagem diz assim: exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha a mutualidade, né? Mas o que eu quero que vocês observem isso eu não coloquei na apostilazinha, certo? Esse que eu vou dizer agora. Olha a sequência, gente, olha a ordem. A Bíblia, ela não só diz o que a gente tem que fazer, ela mostra como a gente tem que fazer, ela dá passo a passo de como a gente tem que fazer. Olha que interessante esse texto.
Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Eu não posso inverter essas ordens, certo? A gente vai ver mais lá na frente, quando eu for dar para vocês agora as dicas práticas do aconselhamento. Uma das coisas importantes é você identificar com quem você está falando, certo? Você precisa primeiro conhecer a pessoa que você está lidando. É por isso que é um relacionamento, certo? Você não pode, por exemplo, eu não posso admoestrar um desanimado e nem consolar um insubmisso. Então, percebam a sequência e a ordem que é dada. Muitas vezes, se eu for admoestrar um desanimado, eu vou acabar de enterrar o defunto. Eu vou jogar areia por cima do caixão dele, né? Porque um desanimado, ele precisa ser admoestrado? Precisa. Mas lembra do que a irmã leu em Gálatas pra gente? Você que é espiritual, se você encontrar o irmão em algum erro, ele vai dizer, vá lá, corrija, mas com espírito de brandura. O aconselhamento bíblico, ele dá o princípio da verdade dita em amor. A verdade e o amor andam juntos, certo? Você não ia querer arrancar um dente sem anestesia ou fazer uma cirurgia sem anestesia, né? A gente precisa da anestesiazinha para poder aguentar passar pela cirurgia. Ou tem alguém que gosta de arrancar dente sem levar anestesia, Deus me guarde. Eu saía correndo. Mas é isso, é você se identificar e saber com quem é que você está lidando. Pera ainda, eu estou vendo que meu irmão está desanimado, eu vou lá admoestrar ele, mas eu vou admoestrar ele como espírito de brandura, eu vou admoestrar ele consolando. Então, observem essa sequência, admoestreis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Você não pode chegar lá exortando um fraco, certo? E se for fazer isso, faça, mas faça com espírito de brandura. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante, a gente não pode esquecer. E o princípio que eu falei de Provérbios 27:17, nenhum relacionamento é unilateral. A Bíblia vai dizer que é ferro afiando ferro, certo? Um afiando o outro. Falando nisso, eu lembrei de um livro agora, que eu só vou colocar ele agora, mas depois eu apresento os outros para vocês. Esse livro, ele trata muito sobre isso. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou ler ele para vocês, mas só para saber se vocês estão vendo. Agora. Pronto, que bom. Ele é Instrumento nas Mãos do Redentor, certo? É do Paul David Tripp, é da editora Nutra. E ele vai falar pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Esse livro, ele vai trazer muitos princípios do aconselhamento bíblico e ele vai trazer muito essa questão. Enquanto eu vou afiando a vida de outra pessoa, enquanto Deus vai me usando como instrumento de transformação na vida dessa pessoa, ao mesmo tempo o Senhor está usando essa pessoa na minha vida para também ser transformado. Esse livro é maravilhoso, eu quero deixar ele também como indicação para vocês. Certo? Até aqui tudo bem, gente? Brenda, temos quanto tempo para poder saber assim, para poder não, né, me extrapolar muito e vocês me chamarem outra vez, porque senão não vão me chamar mais. Fique à vontade aí, que eu vi, Anne. Certo? Então eu vou correr aqui, mas vai me dando aí o aval, porque senão eu quero ser chamada outras vezes, né? A Vanessa cumpriu bem direitinho o horário, o pastor cumpriu bem direitinho o horário, então eu quero cumprir também. Então definimos o aconselhamento. Definimos o objetivo, por que aconselhar, definimos quem deve aconselhar, até aqui eu acho que está tudo ok. Agora nós vamos entrar no ponto do aconselhamento de mulheres, aconselhando mulheres. Que se tiver homens aqui, porque os adolescentes também estão aqui, você tome como homens aconselhando homens, né? Porque, na verdade, esse é um dos princípios que o aconselhamento bíblico vai trazer. As mulheres aconselham as mulheres e os homens aconselham os homens. Se um homem por... Ai, Kelviane, mas então quer dizer que... E o pastor aconselha também, né? Então, né? E aí, como é que fica isso? Né? Então, existem princípios que são colocados na base disso. Geralmente, quando o pastor precisa, ele vai ter todo o cuidado, ele vai aconselhar numa sala que seja mais aberta, que não seja tão reservada, muitas vezes ele leva a esposa. Então, assim, existem princípios de cuidado que a Bíblia vai orientar. Mas o ideal é que sejam mulheres aconselhando mulheres, e eu acho até melhor, porque dá esse senso de identificação. Né? Eu acho que funciona bem dessa forma. Como Deus manda, tudo funciona. Não funciona é quando a gente vai meter o nosso bedelho, né? Quando eu falo de mulheres aconselhando mulheres, eu lembro automaticamente de Tito 2, né? Que essa é uma referência também que seria muito importante vocês estarem lendo.
Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, o pastor até comentou ontem, ele colocou como referência isso, que vai falar sobre quanto às mulheres mais idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadoras a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos a serem sensatas, eita menino, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar no início para vocês é que no aconselhamento bíblico, diferente de algumas outras vertentes de aconselhamento, ela não visa muitas vezes só o comportamento, certo? Muitas vezes as outras vertentes do aconselhamento usam muito só a mudança do comportamento, né? Mas a gente visa muito, o aconselhamento bíblico, ele visa muito a motivação. Por que você faz o que você faz? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Perceba que nesse versículo ele vai dizer tudo que uma mulher, né, qual é os critérios que a Bíblia vai dar sobre mulher, e no final ele vai dizer para quê? Para que eu tenho que ser tudo isso? Para que eu tenho que ser tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, por que eu prezo isso? Para que a palavra de Deus não seja envergonhada por mim. Porque se alguém me vê na rua caluniando todo mundo, é a palavra de Deus que vai estar sendo difamada, não sou eu. Se eu não sou, de uma certa forma, bondosa, ou se eu quebro alguma dessas coisas, não é a palavra de Deus que está sendo difamada. Então, é a motivação que o aconselhamento bíblico frisa muito. Depois de dito isso, talvez você pode ficar pensando assim, meu Deus do céu, tudo bem, agora eu entendi, Kelvin, eu tenho que aconselhar, é uma ordem, é um mandamento, eu tenho que fazer, mas e aí, como é que eu vou fazer isso? Será que alguma irmã se identifica? Tá, eu entendi, Kelviane, eu sei, eu tenho que aconselhar. Mas e aí, como é que a gente se aconselha? A gente senta primeiro, ora, né, e só balança assim a cabeça? Nem calangueira, irmã, eu entendo, é mesmo, irmã. É mesmo, irmã, vai lá, irmã, é isso mesmo. O que é que a gente faz? Como aconselhar? Uma das coisas que a gente viu, que eu pedi que a Brenda lesse, Colossenses 3,16, e eu tornei esse versículo base principal do nosso estudo, é porque ele vai dar a questão principal. Ele vai dizer que é um mandamento, né? E muito bem, Vanessa. Rapaz, eu vou dizer, viu? É isso mesmo, Vanessa. Deixa eu ver aqui, a Aline colocou que não vê problema. Seria. Eu também vejo. Seu pastor é super de boa. Eu conheço demais. Mas tem alguns assuntos, muito bem, você até falou um ponto importante, tem alguns assuntos muito íntimos. Por exemplo, se alguma mulher for falar alguma coisa da sua área sexual, ela não vai se sentir à vontade de falar para o seu pastor. Né? Então, tendo uma mulher, ela vai ser melhor ela lidar com essas questões. A Vanessa já deu aí Tamires, outro ponto importante. Tudo que a gente faz, eu lembrei de 1 Coríntios 10:31. Tudo que a gente faz realmente é visando a glória do Senhor. Para que cria filhos para a glória de Deus? É bom dono de casa para a glória de Deus. É isso mesmo. A Vanessa deu a resposta, né, Vanessa? Através da palavra. É isso mesmo. A Delane fez uma pergunta. Eu te respondo já, amor. Cadê? A Vanessa deu a resposta. O Colossenses 3,16 vai dar muito isso. Como é que a gente aconselha? Como é que a gente faz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, o primeiro ponto, a palavra precisa habitar em nós. Não tem como ser um conselheiro bíblico sem Bíblia, gente. O ABCB, que é até uma associação que eu quero aconselhar vocês a conhecerem, né, que é a Associação ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Eles trazem anualmente cursos, palestras, módulos sobre aconselhamento bíblico, e ele tem um princípio sobre isso. Ele vai dizer que um bom conselheiro precisa ser bom de Bíblia. Ele precisa, né? É porque é o trabalho, ele está trabalhando, é o material que ele utiliza. Então, a palavra deve habitar. E Colossenses vai dizer isso: olha, habite ricamente a palavra de vós. Aí depois ele diz: então, depois da palavra habitando em você, você vai instruir, você vai aconselhar uns aos outros. Então, o primeiro passo para aconselhar, eu quero aconselhar. E aí, e agora? Qual é o primeiro passo, meu povo? O primeiro passo é encher-se da palavra de Deus.
Depois eu queria que vocês lessem, eu não vou abrir aqui para não tomar tanto tempo, Atos capítulo 20, eu não coloquei isso na apostilazinha que eu fiz para vocês. Atos capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 28. Lá você vai ver Paulo instruindo vários líderes, né? E você vai ver que ele vai falar que ele estava o tempo todo, publicamente, indo de casa em casa, falando da palavra de Deus para aquelas pessoas, né? Ali a gente vai ver a palavra sendo anunciada publicamente, Paulo indo de casa em casa, que é o evangelismo, né? Muitas vezes. E ele vai falar no versículo 31, que é o que eu quero enfatizar, que ele vai dizer, não cessei de admoestar durante 3 anos. Estive advertindo, confrontando. Então, você vai ver que durante 3 anos, Paulo estava ali admoestrando. No grego, no hebraico, vai ter essa questão da noutesia, que eu falei para vocês. Então, ele estava colocando a palavra de Deus dentro da mente daquelas pessoas. Paulo vai trazer muito essas questões para a gente sobre o aconselhamento. Certo? Então, o primeiro ponto é, eu tenho que me encher da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui a pergunta da Adelane. Acho esse ponto muito importante, pois vejo poucas mulheres aconselhando as mais jovens. Vivi isso em outra igreja e sentia falta da ajuda das mulheres mais experientes. A conselheira vai e aconselha ou as mais jovens vêm atrás do conselho? Uma ótima pergunta, Adelane, ótima. Porque geralmente essa questão, é por isso que a gente vai ver sobre as dicas práticas e a gente vai ver que é muita questão do relacionamento. Por que eu sou muito a favor das meninas, mesmo novas, mais jovens, já participarem dos encontros, né, junto com as mulheres mais velhas, porque dá esse senso de mistura. A ideia é que as mulheres mais jovens vejam os exemplos das mulheres mais velhas e se sinta a vontade de chegar e pedir uma orientação e um conselho. Eu sinto muita falta disso que você está falando também, muita. Porque realmente é por isso que o nosso objetivo é incentivar as mulheres, por isso que eu amei a questão do Congresso ter colocado essa temática, porque as mulheres precisam ser treinadas para isso, que as mulheres possam estar se aconselhando. Então, a ideia é que se eu sou uma mulher mais velha, né, percebo as mais jovens necessitando de uma orientação, eu posso buscar um relacionamento com elas, eu posso tentar me aproximar com elas. Nem sempre as mais jovens vão vir, às vezes acontece, viu? Graças a Deus, às vezes acontece. Mas é mais por parte do relacionamento. A gente vai ver isso agora, quando eu vou falar agora para vocês sobre as questões mais práticas. Patrícia disse, orar antes de aconselhar. Muito bom, esse está um dos pontos que a gente vai ver agora, Patrícia. O aconselhamento bíblico muitas vezes deve ir contra a ordem vigente do mundo. Ele vai totalmente contra as ordens vigentes do mundo. A palavra tem que habitar. É isso mesmo, Adelane. Eu gosto de ler os comentários de vocês, viu? Verdade. Muitas vezes as mais jovens não aceitam conselhos das mais experientes. O que fazer, Kelviane? Eu preciso muito de pessoas mais experientes para me aconselhar. Minha amiga, essa é a realidade, né? É uma realidade dura. Eu, graças a Deus, gosto de estar com mulheres mais velhas do que eu. Eu tenho a graça de ser aconselhada primeiramente pela minha mãe, né? E tem uma conselheira bíblica da ABCB de 62 anos, gente, a coisa mais linda. Ela me aconselha, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, que a Kelviane aconselha outras pessoas, então não precisa, né? Uma vez, há pouco, passando por situações complicadas, eu ouvi essa frase, tu não é conselheira? Eu disse, oxe, se eu sou conselheira, eu não preciso também de uma pessoa que me ajude, né? Então, esse senso de ajuda mútua, o Evangelho vai falar, ferro afiando ferro, ninguém é suficiente, autossuficiente, ninguém é, e o Evangelho de Cristo é uns aos outros. Lembra dos 3 pontos que a gente colocou? Primeiro, que a gente precisa entender o que é aconselhamento bíblico. O segundo, que a gente precisa ter essa vontade de ir para ajudar as pessoas. E o terceiro, reconhecer quando precisa de ajuda, né? Se a pessoa não pedir conselho, não tem como ajudar. É isso, Marlene. Reconhecer que precisa de ajuda. Eu posso orientar. E uma coisa interessante, gente, agora lembrando disso, que nós não somos responsáveis pelo resultado, certo? Isso é muito importante. Nós não somos responsáveis pelo resultado. Graças a Deus que nós não somos responsáveis pelo resultado. Eu sou responsável por levar a palavra de Deus para você. Eu sou responsável para falar para você, mas eu não sou responsável pela sua ação.
Coríntios vai dizer que, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, vai dizer que diante de Deus todos vão estar lá, cada um prestando conta de si. Então, como a Marlene falou, se ela vier e não tem como, mas você pode buscar, eu aconselho sempre você tentar buscar. E por que eu vou? Por Cristo. Por amar a Cristo, para a glória de Cristo. Lembrem da motivação. Por que eu faço o que faço? Para a glória de Deus, porque eu quero agradar a Deus, certo? Então eu sempre digo, vá, tente se aproximar, tente influenciar, tente esse relacionamento. Mas se ela não quiser, você não vai ter como ajudá-la. E o Senhor vai saber tratar melhor do que nós somos só instrumentos. Para finalizar, nós vamos agora para as dicas práticas, certo? Eu quero fechar, que eu não quero tomar muito tempo, porque eu quero voltar outras vezes, meu povo. Senão a Brenda não me chama mais. Nós vamos entrar nas dicas práticas, certo? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ficar aqui, Tamires, né? Vamos ficar aqui até a hora do culto. A primeira dica prática que eu coloquei para vocês foi, para começar, vamos começar pelo começo, né? Que é bom, que não tem erro. Para começar, aprenda a escutar as pessoas, certo? Aprenda a escutar as pessoas. Gente, eu não falei ouvir, eu falei escutar. Existe uma diferença, né? Tem um texto que eu acho muito bonito do Rubem Alves, que ele vai falar sobre a escutatória. E uma das coisas que ele fala que eu acho interessante e bacaninha é que ele vai dizer assim: muitas pessoas pagam e participam de palestras para aprender a falar bem. Mas eu nunca vi palestras sobre aprender a ouvir. Eu achei isso tão interessante, porque realmente a gente quer aprender a falar, mas a gente quando se trata de ouvir é complicado. Então, o primeiro ponto é aprenda a escutar as pessoas. Não menospreze o sentimento das outras pessoas, sabe? Quando a pessoa for falar com você, primeiro deixa ela falar. E Provérbios vai dizer algo que eu acho muito interessante, que falar antes de ouvir é tolice. Eu vou dar uma opinião antes de ouvir. Não tem como. Então, a primeira dica prática que eu quero colocar para vocês é essa: aprenda a ouvir mais as pessoas. E aprenda a falar menos de si quando estiver com as pessoas. Tem aquelas pessoas que a gente chega e fala assim: ai, eu não estou hoje me sentindo bem. Aí a outra pessoa que você vai falar, a outra pessoa diz assim: mulher, eu também não. Olha, tá com 3 dias que eu não durmo, que eu tô com dor aqui, com dor ali, com dor lá. Aí ela vai falar, a pessoa não fala mais nada. É a velha competição, Carilane, é isso mesmo. Sabe? Então, assim, o primeiro ponto é a competição de quem sofre mais. Então, o primeiro ponto é aprenda a escutar as pessoas e fale menos de si. Né? Aprenda a escutar as pessoas, não menospreze os sentimentos das pessoas. Não fique falando, mulher, isso é muito fácil de resolver. Ou então não fique dizendo, isso é falta de Deus. Né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente costuma muito logo colocar e jogar assim na cara. Isso é falta de Deus, vai buscar Deus que tu fica boa, mulher, para com isso. E às vezes não é isso. Né? Se identifique, sabe? Escute com atenção, identifique com a pessoa. A Bíblia vai dizer: alegre com que se alegre, chore com que chore. A Bíblia está dando o princípio de identificação. Se identifique, sinta, né, em devidas proporções o que essa pessoa está sentindo. Então, se identifique. Quando você estiver com essa pessoa, seja bom. Identifique primeiro se ela quer um conselho ou se ela quer tão somente desabafar. Porque existem pessoas que chegam para a gente que às vezes elas não querem conselho, elas querem desabafar, elas querem botar ali. Identifique, então, nesses casos, seja uma boa ouvinte. Ouça as pessoas. Pense como Cristo se encaixa naquela situação. Como é que Jesus ia orientar essas pessoas? Né? Que tipo de palavras essas pessoas precisam ouvir? Lembre de 1 Tessalonicenses 5,14 que a gente falou, né? Identifique com quem você está falando. Ela está o quê? Ela tá em desordem? Ela está fraca, ela está desanimada, né? Então, e seja longânimo, paciente com todos. Então, identifique primeiro quem é, ouça. Não é, eu vivo dizendo isso. Não é só ajudar. A gente precisa saber como ajudar. E para saber como ajudar, a gente precisa ver quais as reais necessidades daquela pessoa.
E para conhecer quais as reais necessidades daquela pessoa, a gente tem que ouvir. Não existe outra forma. Ouvir. Às vezes a gente ajuda, às vezes a gente acha que está fazendo bem para a pessoa fica com raiva da gente. Ah, meu Deus do céu, e eu vou dizer vários vezes eu fiz achando que eu estava ajudando a mulher e a mulher agora está com raiva de mim. Ajudou da forma errada, né? Então, vamos saber ouvir. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante. Dica 2. Dica 1, aprenda a escutar as pessoas. Uma escuta mais ativa, certo? Dica 2, disciplinas espirituais. Sature-se da palavra de Deus. Gente, as disciplinas espirituais pessoais mais importantes é a absorção da palavra, a leitura da palavra e a oração. Palavra e oração. Bíblia e oração. 2 vitaminas, BO. Todos os dias. Se eu não estiver cheia da palavra de Deus, eu não vou conseguir falar dela. A boca fala do que o coração está cheio. O que é que está cheio na minha mente? O que é que está cheio no meu coração? Um bom conselheiro bíblico, ele precisa ser bom de Bíblia. Não é possível ser um conselheiro bíblico sem a Bíblia. Aí você entra no que a Vanessa colocou muitas vezes. Tem um plano de leitura. Ela passou até... Eu quero até ver, Vanessa, depois tu me conta se as mulheres fizerem. Eu fiz o meu texto, eu vou te mandar, viu? O meu estudo, viu, Vanessa? Foi muito interessante a questão, tudo de aquela forma, como é que foi dividido. Então, busca fazer mais isso, torna mais intencional as tuas leituras, os teus estudos. Tenha um plano de leitura, se organize para isso. Tenha uma rotina, cria uma rotina. Escolha o local de horário. Eu estava com as mulheres estudando uma vez sobre a oração e eu vi algo muito importante. Que a gente precisa colocar o nosso momento de oração e de leitura e ter o compromisso de fazer aquele momento, mesmo como se o mesmo compromisso que a gente tem quando vai para o dentista. Quando você marca o dentista, você tem que estar lá no dentista naquela hora, você não pode perder. Então, a gente precisa ter esse mesmo compromisso. Esse horário aqui, cai terra, céu, mar, vento, mas é meu momento com Deus. Uma coisa muito séria que eu quero dizer para vocês. Quando a gente amanhece o dia e a gente não ora, gente, todas as vezes que eu acordo de manhã e que eu perco um pouco desse senso da oração, é como se eu dissesse para Deus que eu consigo dar conta sozinha. E eu quero colocar isso para vocês. Iniciar o dia, ou terminar o dia, ou não ter nenhum momento com Deus, o meu momento de oração e de leitura é como se eu dissesse, eu consigo só, Senhor, eu não preciso do Senhor. Isso não é uma verdade. Certo? Deixa eu correr. C, admita a sua necessidade de ajuda. Admita a sua necessidade de ajuda e se torne ajudante de Deus. Aqui eu coloquei um desafio prático para vocês. Eu coloquei que, quando eu acordar de manhã, a gente precisa fazer essas 2 oraçõezinhas, nesses 2 tipos. A primeira é mais ou menos isso, eu dei um modelo para vocês não vão repetir isso aqui do jeito que tá, não, mas é mais ou menos um modelo. Deus, eu sou uma pessoa que precisa desesperadamente de ajuda. Por favor, coloque os seus auxiliadores em meu caminho e me dê humildade para receber a ajuda que o Senhor providenciou. E a outra oração que você precisa fazer é, Senhor, faça com que eu veja, com que eu esteja disposto a ajudar alguém nesse dia e a ver essa pessoa como o Senhor a vê. Então, são 2 as minhas orações. Cuida que eu vou anotar isso na frente da minha cama. Muito bem, Aline. Eu tenho esse textinho ali, grifado ali, perto nas minhas anotações. Porque é esse senso, são essas 2 coisas que eu preciso ter. Eu preciso orar pedindo que o Senhor coloque seus ajudantes durante o meu dia e que ao mesmo tempo Ele me use. Ferro afiando ferro. Pessoas que precisam de transformação usando pessoas que também estão no mesmo processo da transformação. Penúltimo ponto, construa relacionamentos. Gente, conheça pessoas. A gente não pode ficar satisfeito com esses relacionamentos superficiais. É por isso que eu amo tanto a PIB, eu vivo falando isso, né, do Planalto Calcaia. Eu me sinto... eles têm muito essa questão da hospitalidade, de receber, de falar, de tal, aquela coisa toda. Então, construa relacionamentos que sejam sinais da graça de Deus na vida da pessoa, sabe? Então... ouça, entenda, se identifique com as pessoas. E o último ponto, faça um plano pessoal. Pegue lá e coloque assim,
Mudanças que eu preciso fazer. Quais as áreas que Deus quer que eu mude? Até ontem, até algumas horas atrás, eu não sabia que eu tinha que aconselhar, eu não sabia como aconselhar, agora eu já sei. E aí, a partir de agora, como é? Né? Então, é esse ponto que eu coloquei para vocês, essas dicas práticas, e eu quero encorajar vocês a se tornarem mulheres, homens, né, tem jovens aqui, a decidirem ser de fato conselheiros, né? Mas para isso a gente tem que ser cheios da palavra de Deus, a gente tem que viver debaixo de oração. Um dos pontos que eu coloquei lá no final, que eu não vou ler, porque eu vou terminar aqui, mas vocês vão ler na apostila, é que a gente precisa orar todo o tempo. Você ora no início, na verdade, quando alguém diz assim, Kelviane, eu quero conversar com você. Gente, eu já começo a orar daí. Daí. Eu não sei o que aquela pessoa está passando, eu não sei o que vai vir, e eu não sei como lidar com isso, eu não sei como é o Senhor quem vai conduzir por meio da sua palavra e por meio do seu Santo Espírito. Nada é sobre nós, tudo é sobre Cristo. Nada é para a nossa glória, tudo é para a glória de Cristo. Nós só somos ferramentas e instrumentos. Deus tem uma caixa de ferramentas enorme e ele pega e usa essa caixa de ferramentas quando ele quiser e da forma que ele quiser. Ele pega essa caixa de ferramentas, ele abre essa caixa de ferramentas e ele disse assim, eu vou colocar a Vanessa e o pastor Tiago lá na PIB do Planalto Calcaia. Aí pegou, vou botar a Kelviane para lá, para a PIB do Planalto Calcaia, para ficar em comunhão com essas mulheres. Então, nós estamos dentro dessa caixa enorme de ferramentas. Nós somos instrumentos e ferramentas que Deus usa, mas o trabalho quem faz é Ele. A ferramenta ela é parte do trabalho, mas ela não faz o trabalho. Tem alguém manuseando esse trabalho. Então, é tudo sobre o Senhor. E eu quero concluir com a conclusão. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Eu vou concluir com a conclusão para vocês, certo? Ninguém nunca fez isso. Eu vou concluir com a conclusão. E eu vou ler a conclusão que eu coloquei para vocês, tá bom? Não há nada em você ou em mim, ou feito por você ou por mim, pelo qual nós somos aceitáveis a Deus. Devemos sempre ser aceitas pela obra de Cristo, ou nós nunca seremos aceitas. Sempre é e sempre será por causa do sangue e da justiça de Jesus. O aconselhamento bíblico é o que aponta essas verdades do Evangelho. Quando o Senhor Jesus nos manda uma pessoa para auxiliar e aconselhar, Ele não espera de nós soluções mirabolantes ou palavras filosóficas. Ele espera que nós apontemos a cruz, que lembremos a pessoa do amor incomparável de Cristo, da condição humana, da graça transformadora e da importância do sangue de Jesus acima de qualquer esforço humano. A minha oração é que estas verdades lhe encorajem e direcionem a bênção do aconselhamento bíblico. Em um mundo caído e com tantas lutas, deixa eu botar mais S nesses tantas lutas que nós temos enfrentado, será um refrigério encontrarmos mais cristãos dispostos a viverem um lema, uns a outros. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Prossigamos para a glória de Cristo e para o bem da igreja. É isso, é um resumo do que é aconselhamento bíblico, mas eu quis enfatizar no que é, de fato, a definição, para que você entenda que não se trata de fazer a pessoa ficar bem. Por exemplo, às vezes a gente aconselha alguém que tem crises de ansiedade. Eu tenho uma amiga específica que há 3 anos ela luta com ansiedade. E eu já conheço outras pessoas que foram curadas realmente, que não tiveram crises mais de depressão. Mas eu conheço pessoas que estão a vida lidando com isso. O aconselhamento não visa tirar o sofrimento da pessoa. Ele não visa acabar com o sofrimento da pessoa. Ele visa mudar a forma da pessoa ver aquele problema e aquela dificuldade. Ele dá meios e recursos para que, assim como Paulo, ela possa aprender a estar contente diante daquilo que Deus colocou para ela, sabendo de sua soberania, sabendo de sua bondade, sabendo de sua graça. Então, nós precisamos de Deus, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Gente, é isso. Eu espero que a gente possa ter outros momentos para falar sobre o aconselhamento bíblico. Vou amar lidar e falar com vocês sobre isso, porque é um tema muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro.
E é isso. Desculpem o horário, eu acho que eu passei um tiquinho. Só um tiquinho, assim, um tiquinho. Me perdoa. A perdoar é um Se alguém, mandamento, tem que me perdoar, viu? se alguém tiver alguma dúvida, né, a Kelviane tem uma página, né, Kelviane, no Instagram, Aconselhai-vos. Aconselhai-vos. Quem quiser começar a curtir as coisas e seguir, tava dando até uma geral lá, porque eu já seguia, mas esses dias eu tava vendo umas postagens, são textos, alguns criados por ti mesmo, né, são muito edificantes. E alguns tirados da própria página da ABCB. Eu São vi que você lindos. compartilhou no grupo, eu fiquei muito feliz. Os adolescentes têm muita coisa lá também. São muito lindos os textos. É como a Marlene disse, né? A gente foi edificada desde o começo, desde a definição da palavra aconselhamento até aqui. Então, muito obrigada, viu, Kelviane? Quem não te Nada, amo estar com conhecia já te vocês. amou, tenho certeza. Eu queria convidar a Mirlena para a gente brindar aqui esse momento final do congresso, para dar uma palavra. Queria que vocês esperassem um pouquinho. Uma palavra final sobre o congresso, de agradecimento, também por ela ser a nossa líder, nesse momento que a dos Anjos saiu. Queria muito que ela desse essa palavra final e depois a gente tem uma surpresa aí para a Irmã dos Anjos. Uhum. Oi, boa tarde, quase noite. Vocês estão me ouvindo? Bom, a minha palavra é só de gratidão ao Senhor. Primeiro, porque o Senhor nos permitiu ter acesso a essa tecnologia e porque o Senhor também fez nascer nos nossos corações o desejo de estar aqui hoje e nessas 2 noites anteriores, buscando a presença dEle, buscando conhecer mais dEle, né? E eu quero dizer que estou muito feliz porque o ministério tem crescido de sobremaneira nos últimos tempos e esses 3 dias de congresso só mostram o quanto esse ministério é forte, atuante e o quanto nós somos grandes e ao mesmo tempo tão pequenas na presença do Senhor porque nós necessitamos tanto dele estar tão perto, né? E eu agradeço muito ao Senhor por isso, agradeço por cada uma das meninas que fazem parte desse conselho de liderança do ministério, por participar e atuar e se desdobrar para fazer tudo possível. E agradecer também às irmãs que abriram o coração, aceitando o convite nosso e o convite do Senhor, para vir e estar nesses 3 dias juntas. Foi muito bom para mim. Me sinto muito feliz com tanta maravilha que eu pude ouvir e agradecer a Kelviane por aceitar o convite, para compartilhar conosco tudo que ela sabe a respeito da palavra de Deus e tudo que ela tem do Senhor nela, e a Vanessa, por ser nossa conselheira, nossa professora e compartilhar conosco também. E agradecer muito pela vida do pastor Eduardo. O meu agradecimento é por todas essas coisas, não tenho outra coisa a dizer senão muito obrigada ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Com você, Brenda. Amém, Mirlena. Fico até emocionada só de lembrar da semente do congresso, que foi realmente uma semente plantada, e de como que ela floresceu, e os frutos são inimagináveis, porque a gente vai ver isso sendo frutificado aí por muito tempo. Vou pedir para a dos Anjos abrir a câmera dos Anjos, para a gente ver sua reação, porque temos uma homenagem para você, muito merecida. Temos uma nova liderança, mas também precisamos enaltecer, agradecer, enfim, fazer um carinho no seu coração por todo esse tempo que você passou com todas essas mulheres. Eu que sou novinha, né? Cheguei agora. Então a Sherida vai colocar aí o vídeo e vamos acompanhar. Maria dos Anjos. Talvez não haja nome mais apropriado para uma pessoa que ama servir. Afinal, os anjos foram criados para servir. Por que Maria dos Anjos também não teria o mesmo ânimo, vontade e prazer de servir? A Irmã dos Anjos, como nós chamamos, é uma pessoa extremamente tímida, mas que venceu a timidez pelo desejo de fazer algo em prol do reino de Deus. Quando chegou em nossa igreja, com seu jeito tímido, recatado, sempre se preservando de aparecer publicamente,
mas não resistiu. O amor pelas pessoas, o amor pelas mulheres e por esse ministério tão abençoado, o qual ela fez parte da bênção, fizeram com que dos anjos deixasse para nós um legado maravilhoso de que, mesmo com as nossas limitações, podemos servir ao Senhor com muito prazer, alegria e dedicação. Foi uma graça de Deus maravilhosa a nossa igreja ter, durante esse tempo que esteve aqui, a Dona dos Anjos e sua família. Que a graça de Deus a acompanhe, que ela continue amando o Senhor e servindo por toda a vida onde Ele a levar. Oi, dos anjos. Você... Dos anjos. Para mim é um prazer enorme separar pedacinho do meu dia para falar nessa pessoa. Dos Anjos vai deixar na Igreja Batista marcas, belíssimas marcas. Dos Anjos sabe servir. Muito obrigada pelos dias que você passou conosco e nos ensinou a acolher pessoas. A dos Anjos chegou, de repente, ela, quem já estava acolhendo muitas pessoas, fazia questão que todos participassem, embora ela ficasse quietinha no seu canto, onde ela preferia ficar, mas queria que todas participassem. Todos que chegassem perto dela, ela ia acolher. Servo, para mim, é a tua família, é exemplo de servo, pois eu vi todos, você, seus filhos, seu esposo, trabalhando na obra do Senhor. E o meu desejo dos anjos é que isso vá para onde você for, nessa nova igreja que você vai congregar, que todos, a sua família toda, esteja igualzinho estava aqui conosco, igualzinho no início estava aqui conosco, trabalhando. Deixará saudades, mas sei que você também levará muito de nós. Amamos você. Quero aí agradecer aí a Irmã dos Anjos, né, pelo apoio, pelo carinho, pelo cuidado de nós mulheres, né. Ela não desistiu de nós, essa líder maravilhosa, companheira, dedicada, que cuida bem de todas as mulheres da nossa igreja, né. Irei sim sentir a falta da Irmã dos Anjos, desde já, meu coraçãozinho já está apertadinho, já de saber que ela vai estar um pouco longe de nós, né? Mas assim, um pouco longe de distância, mas vai estar aqui no nosso coração, né? E agradecer por tudo mesmo, pelo apoio, pelo carinho, pelo cuidado, por não desistir de mim, né? Sempre fazendo os convites aí para as reuniões das mulheres, mesmo nas reuniões online, ela enviava aí o link, né? Dava os parabéns. Então, todo esse cuidado ela tinha com cada uma mulher, né? Então, é muito importante, ela tem sim um lugarzinho aqui dentro do meu coração. Sou muito grata a Deus por sua vida, Irmã dos Anjos. Muito obrigada, Irmã dos Anjos. Não desistir de mim e nem de nenhuma das mulheres aí do nosso grupo, tá, Irmã dos Anjos? Muito obrigada por tudo. Um cheiro, sentirei a sua falta. Falar da Irmã dos Anjos para mim é muito especial, assim como ela é especial, né? Pela paciência, pela calma dela, né? De ter nos ajudado, nos ensinado, né? Ter colocado a gente numa capacidade de liderar grupos. Então, uma coisa que eu não imaginava de fazer, né? De conseguir. E ela colocou e tá dando certo, para a glória de Deus. Então, é assim, alguns nascem sabendo liderar, como ela, eu acho, e outros têm que desenvolver a sua liderança, né? Então, eu só tenho gratidão pela vida dela, né? Por tudo que ela fez e continua fazendo, mesmo de longe, pelas mensagens no privado. E, Irmã dos Anjos, eu quero que Deus lhe abençoe muito por onde a irmã for, que vocês continuem sendo um bênção na vida de outras pessoas também. Te amo.
Anjo chegou no nosso ministério como um sol. Ela chegou como um solzinho tímido por trás da montanha e foi chegando e fortalecendo, foi ficando forte e ficou muito forte. E vou lembrar muito da frase: foco, meninas! Então ela cresceu muito, ganhou o respeito de todas, né? E está saindo do nosso ministério como um lindo pôr do sol, para brilhar em um outro local onde ela vai estar congregando hoje. Espero que ela brilhe muito em outros ministérios, assim como ela brilhou no nosso. Te amo, dos anjos. Eu vim falar que é uma pessoa especial para mim, para minha família, uma pessoa de Deus, uma mulher guerreira, uma mulher tímida, mas a sua timidez revela muitas coisas, né? A gente aprendeu muito com ela aqui na nossa igreja. Já tá deixando saudade, porque é pessoa maravilhosa, a Irmã dos Anjos. Um grande abraço, Irmã dos Anjos. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa te usar grandemente, mais e mais, onde você estiver, tá bom? Um beijo. Olá, dos anjos. Também vim aqui deixar minha homenagem a você, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei na igreja, e você me recebeu muito bem. E logo de cara eu percebi o quanto a sua atuação era importante na vida da igreja como um todo e também no ministério feminino. Então saiba que você é uma mulher muito amada, muito querida, vai deixar muitas saudades, vai fazer falta na liderança do ministério feminino, e venha sempre nos visitar, porque vai ter sempre um lugarzinho aqui guardado esperando por você. Que Deus abençoe a sua nova jornada. Te amo em Cristo e até mais. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela vida dessa pessoa tão especial para mim, a Irmã dos Anjos. Que o Senhor possa abençoar ricamente nessa nova etapa da sua vida, que através de você, Irmã dos Anjos, muitas mulheres sejam agraciadas pelo amor de Deus, muitas mulheres sejam renovadas. Eu quero agradecer a Deus pela sua amizade, pelo seu carinho, por sempre ter me falado as palavras certas na hora certa. Que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer ainda mais na fé. E vai ficar aqui, guardado no nosso coração, o seu amor, o seu carinho. Obrigada por tudo, viu? Que Deus te abençoe e volte quando você tiver vontade, quando você puder. Nossa igreja está de portas abertas e os nossos corações também. Amém. Irmã dos Anjos, estou passando aqui para te desejar tudo de melhor nessa nova igreja, que o Senhor continue te abençoando e colocando pessoas na sua vida para que você possa marcar a vida dessas pessoas com o seu amor, com o seu carinho e a sua dedicação de serva. Obrigada por me ligar, perguntar como era que eu estava, quando eu estava grávida, quando a Larissa nasceu. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, irmã. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço. Olá, querida. Passando aqui para dizer que vou sentir muito a sua falta, que você sempre me inspirou como mulher de Deus, com a sua calma, a sua tranquilidade e sempre disposta na obra do Senhor. Desejo que o Senhor te abençoe grandemente por onde você passar. Onde pisar a planta dos seus pés, sei que será terra abençoada. Eu sou grata por tê-la conhecido, viu? Beijo. Oi, dos anjos, tudo bem? Estou aqui participando dessa homenagem porque quero te agradecer por todo o carinho e acolhimento que recebi de você desde que comecei a participar das reuniões das senhoras. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, tá certo? Você é uma bênção, você foi e é uma bênção na minha vida, porque pude aprender muito com o seu jeito, tá certo? E que Deus te abençoe, saudades. A mensagem da Irmã dos Anjos pelo nosso Ministério de Mulheres foi muito gratificante. E assim, o que eu pude aprender com a Irmã dos Anjos foi a ter zelo pelo próximo, porque ela sempre teve cuidado, se preocupando uma com as outras, e ela sempre estava pronta a ajudar.
Olá, irmãos, graça e paz. Hoje é um motivo muito especial falar de uma pessoa maravilhosa, que é a Irmã dos Anjos. O que eu aprendi com ela? Que tudo que nós formos fazer, temos que ter compromisso, dedicação, principalmente na obra do Senhor. Então, eu deixo aqui meu abraço, meu carinho por ela e um beijão, que ela é muito especial para mim. Um beijo. Oi, Irmã dos Anjos, tudo bom, amor? Como é que você tá? Hoje, né, eu venho agradecer a Deus pela sua vida, pelo Senhor ter nos proporcionado momentos juntas na nossa igreja, né? Esse seu jeitinho assim, que só você tem, seu jeito de falar, amigo, de puxar a gente para participar das coisas na igreja, que eu achei muito bacana em você, essa questão de trazer todo mundo para perto mesmo, né? Irmã dos Anjos, sou muito grata a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe grandemente, né? Deus possa te usar onde tu estiver e você vai deixar muita saudade. Um beijão, viu? Que Deus te abençoe. Oi dos Anjos, tudo bem? Tô aqui para te dar meu abraço, para te dar todo o meu carinho, mesmo que à distância. Que você se sinta muito amada por nós. Você foi uma pessoa que sempre me acolheu, que zelou pela minha vida, que cuidou de mim enquanto Ministério de Mulheres. E eu quero que você saiba que você vai sempre ficar guardada no nosso coração. Um abraço, um beijo e conte sempre conosco. Irmã dos Anjos, eu creio que uma pessoa que tem o dom de cuidar do próximo, cuidar dos outros, a irmã faz com que as pessoas se sintam importantes. Foi assim que eu me senti no Ministério de Mulheres, com a acolhida que a irmã teve comigo. Muito obrigada pelo carinho, apesar do pouco tempo que convivemos juntas, mas foi muito especial, foi muito importante para a minha chegada na PIB Planalto Caucaia. Que Deus possa te abençoar muito, minha irmã, e que você continue sempre essa pessoa tranquila, essa pessoa que transmite paz. Oi, minha linda. Pronto, acabou o tempo, já pode voltar, porque a gente já quer de volta. A gente não aceitou sua saída. Minha princesa, olha, muita falta você tá fazendo. Que Deus te abençoe nesse novo caminhar. Você é uma pessoa guerreira, forte, iluminada por Deus. Você é uma pessoa muito especial na vida de todos. Um grande beijo. Sinto muito saudade. E se Deus quiser, nos encontraremos já já. Um beijo, minha linda. Apesar do pouco tempo de convivência com a Irmã dos Anjos, mas algo que me traz à memória rapidamente quando se fala dela é o seu comprometimento com a igreja, né, com o Ministério de Mulheres. Então, meu desejo e oração é que a senhora seja muito feliz, que Deus possa usar tremendamente a sua vida onde a senhora estiver. Oi, Irmã dos Anjos, que alegria e que emoção estar participando desse momento tão especial para você, que essa homenagem tão linda. Te desejo, minha querida, o melhor de Deus para você e para toda a sua família. Que Deus te abençoe na sua nova jornada, tá bom? Você já está deixando saudades. Não esqueça que a gente te ama, a família Batista te ama muito, ama toda a sua família, tá? E eu quero que você saiba que você é um grande exemplo de mulher e de esposa para todas nós, tá, meu amor? Que Deus te abençoe muito, abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço, ó. Um beijo. Quero dizer para a Irmã dos Anjos que ela está fazendo muita falta. Estou sentindo falta daquele bom dia que ela dá, daquelas mensagens que ela manda, e que ela seja sempre bem-vinda no Ministério de Mulheres, e que ela sempre será uma líder, porque ela deu exemplo, ela foi exemplo aqui como líder, e que ela sempre será bem-vinda e que ela seja muito feliz.
ela e toda a sua família. Graça e paz. A palavra dos anjos é dizer que eu me senti muito acolhida por ela quando eu cheguei na igreja, aquele olhar amigável, aquele sorriso confortável, e que eu sinto falta das mensagens dela no particular, lembrando dos grupos de comunhão, dos compromissos, e dizer que eu espero que tudo esteja bem com ela e que, embora por conhecer, eu sinto falta da presença dela. Oi meninas, boa tarde. Pra quem me conhece, sabe que eu sou muito envergonhada para fazer vídeo ou bater foto, enfim. Mas preciso fazer essa homenagem. Muito merecida pelo tempo que passou com a gente, né? Que nos apoiou, que cuidou, que se preocupou, né? E através desse vídeo eu venho fazer minha homenagem à Irmã dos Anjos, que é uma pessoa muito especial e muito importante nas nossas vidas. Ela foi mandada por Deus, é um anjo que veio para a nossa congregação e para a nossa igreja. E o que eu tenho para dizer para ela é que ela é muito especial. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouco de uma pessoa muito especial, a Irmã dos Anjos. Quando era líder de senhoras, foi no tempo que ela chegou da nossa igreja, né? E eu comecei a perceber que ela gostava muito de fazer as coisas, né, para Deus, servir, né, no ministério. Ela veio logo, se engajou logo no ministério. Então eu comecei a pedir a ela para me ajudar, né? E quando eu comecei a pedir, né, eu comecei a orar a Deus, porque já fazia um tempinho que eu era líder de senhoras, né? E precisava de uma pessoa, discipular uma pessoa, né, para ficar no meu lugar. Então isso eu fiz, fui orando a Deus e Deus sempre me mostrava a Irmã dos Anjos. Então foi aí que quando eu entreguei o ministério para ela, né, realmente a gente confirmou que ela é uma pessoa maravilhosa e uma líder maravilhosa, humilde, um coração grandioso, tímida, que ela diz que é, né? Mas eu tô aqui, não vou chorar, mas estou muito grata a Deus de ter conhecido a Irmã dos Anjos, de ter feito parte aqui. Olá, quero deixar registrado aqui nesse espaço o meu carinho, a minha gratidão por você, Irmã dos Anjos. Quero dizer que eu louvo a Deus pela sua vida e que o pouco tempo que eu convivi com você foi o suficiente para eu lhe admirar, lhe respeitar e lhe amar. Quero dizer que, apesar de não estarmos mais juntas aqui como membro da mesma igreja, mas nós estaremos sempre ligadas porque o amor do Senhor nos uniu. Sou muito grata pelo teu carinho. Você me acolheu muito bem no Ministério de Mulheres e eu vou carregar essa lembrança e essa gratidão, esse amor, esse carinho por muito tempo na minha vida. Que Deus te abençoe, minha linda. Quando vier pro lado de cá, lembre-se que tem uma casinha aqui, louca para receber você como visita e uma plantinha te esperando aqui, tá bom? Como presente. Que Deus te abençoe e que você continue sendo usada pelo Senhor, sendo um instrumento útil na obra de Deus e abençoando outras mulheres assim como eu fui abençoada. Um cheiro, Jesus te ama e eu também. Oi, dos anjos. Eu tô passando aqui só para agradecer, primeiro a Deus pela tua vida e pela tua existência, né? Pela tua gentileza, pela maneira amável que você sempre me acolheu
e que você sempre me convidou a fazer parte desse grupo maravilhoso. Eu sou fruto da tua perseverança, né, em acreditar na minha família, em acreditar no meu reposicionamento como cristã. E eu louvo a Deus pela tua existência, né? Gratidão é pouco. Você sempre foi uma vizinha maravilhosa, sempre manifestou Cristo em todas as suas ações. Eu sempre vi Jesus através da sua vida. E eu quero agradecer muito pelo esse tempo que você passou como nossa líder e pelo amor que você tem e manifestou isso muito bem sobre as nossas vidas e sobre a minha vida também. Obrigada, beijo no coração e sucesso aí na nova caminhada. E eu sei que aonde tu estiver, o Senhor vai te abençoar. Beijão, valeu. A Irmã dos Anjos é muito especial na minha vida. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu me acheguei na igreja. Ela veio me chamar para participar do grupo de comunhão de mulheres. E foi ela que visitou minha casa logo quando me tornei membro. E ela, assim, é uma pessoa maravilhosa, linda, por dentro e por fora. E eu sou muito grata a Deus ter conhecido. Ela é uma serva de Deus, um exemplo para todas nós. E eu vou sentir muita saudade dela, muita falta, todas nós, né? Nas horas difíceis que eu passei, ela estava sempre ali, no privado, conversando comigo, orando conosco. Eu vou sentir saudade, Irmã dos Anjos. Beijo. Dos Anjos, sua passagem pela PIB deixou lindas marcas sobre amor e dedicação ao reino de Deus. Sua conduta foi de uma verdadeira líder, aquela que acolhe, que agrega, que cuida. A gente vai sentir muita falta de você e da sua família inteira. Amo demais a sua família, inclusive. Deus te abençoe sempre, onde quer que você for. Beijo. Dos Anjos. O nome já diz tudo. Quantas vezes você não foi capacitada, preparada só para ser o nosso anjo, o anjo de Deus em nossa vida. E sou grata a Deus por tudo, por todo o conhecimento que você passou para nós, me ter feito crescer como mãe, como mulher cristã, como tudo. Muito obrigada. Só tenho a te dizer uma coisa. Pode voltar na hora que quiser. Nosso coração, a casa, tudo está aberto para você. E muito, muito obrigada por tudo que você fez por nós. Obrigada.